Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Já estamos entrando aqui pelo nosso perfil. Helena, boa noite, querida, seja bem-vinda. O Vitor do Fala Aprendiz já entrou também, já vou te chamar daqui a pouco. Vitor, Débora chegou conosco também. E nós já vamos mandar os aviõezinhos enquanto... Opa, arte, deu uma arte aqui, gente. Pulou o celular. Fazia tempo que não acontecia isso, né? Ari, boa noite. Solange, boa noite a vocês. Quem sabe faz ao vivo, tá vendo só? Isso aí acontece. Fazia tempo que não acontecia isso. Clara, boa noite, querida. Você perdeu o show. Flavinha chegou também conosco. Boa noite. Derrubamos o celular. Fazia muito tempo. Já estávamos habituados com a situação, mas pulou aqui. Faz parte. Leninha, boa noite. Seja bem-vinda. Daqui a pouco eu vou trazer o Vitor. Silvia chegou também conosco, boa noite. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviãozinhos rapidamente aqui, né? E porque hoje é um dia muito especial, né? Hoje, dia 1º de novembro, brincadeiras à parte, não é dia dos homens, né? Eles falam que é dia de todos os santos, mas hoje é aniversário de nascimento de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e desencarnou em 26 de novembro de 1989. Esteve encarnado 50 anos. Boa noite, Arlete, seja bem-vinda. E hoje também comemoramos, dia 1º de novembro, boa noite, Vanessa. Comemoramos o desencarne de Eurípides Barçanufo. Então, são datas especiais no movimento espírita e vale muito a pena a gente referenciar esses irmãos queridos que trouxeram... Denise, boa noite, amiga, seja bem-vinda. Que trouxeram lições importantíssimas na sua vivência do Evangelho de Jesus na prática. A Evangelho na prática, porque nós muitas vezes utilizamos o Evangelho como palestra, como lives, e Jerônimo Mendonça trouxe-nos, juntamente com Eurípides, claro, trouxe-nos o Evangelho na vivência. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Bom, já mandei os aviãozinhos, vou fixar o comentário aqui. Cuidado para não derrubar o celular novamente, né? Depois aqueles que chegaram depois, entrem no comecinho para ver o tombo do celular aqui. Foi muito legal. Pulou do tripé aqui. A hora que a gente conseguir fixar o comentário, tá bom, né? Bom, em serviço, capítulo 18 do livro Nos Albores da Imortalidade. Agora vamos trazer então o Vitor. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Vamos trazer o Vitor para que a gente possa fazer as nossas reflexões desta noite. Cadê o Vitor aqui? Sumiu. Tá aqui. E rezarmos para dar tudo certo aqui. Fala, aprendizes! Tudo bom? Tudo bem, boa noite a você. Do outro lado do quarto, né? Do outro lado, logo ali, né? Ao contrário, logo ali. Mas foi muito legal, né? Fazia muito tempo que eu não dava um show dessa natureza, né? Tinha que ser na live com o Vitor. O celular literalmente pulou aqui do nosso tripé e foi engraçado aqui, mas tudo bem. Jucimara chegou conosco, boa noite, Jucimara. Jucimara, dia 7 o Vitor vai estar aí no Morada de Luz Jerônimo Mendonça, tá? Fazendo palestra presencial. Eu vi que entrou aqui também uma tal de Marina Vasconcelos, não sei se conhece. É uma tal de sua mãe, por acaso, né? Pois é.
Foi na hora que caiu o celular, acho que foi por isso que eu não reparei que ela tinha entrado aí. Muito bem, Vitor, você, o pessoal já deve te conhecer, mas para os que não te conhecem, se apresente, por favor. Boa noite, Bom, Camila, seja bem-vinda. espírito imperfeito, lidando com suas próprias provas e expiações, ainda tentando se encontrar no caminho de Deus. Eu acho que seria a apresentação mais adequada. Mas agora, falando em relação a... Bom, o pessoal aqui que não me conhece muito, sou filho do Aloísio, então estou hoje aqui em Araraquara mesmo, né, para fazer essa live. Tem aqui o canal Fala Aprendizes, né, então, que temos o projeto das lives de domingo às 8 da noite, falando um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e fica o convite a todos que quiserem acompanhar, fica lá o convite para conhecer. E hoje nós vamos estar falando de um tema que, sendo bem sincero, não é o tema que eu domino muito. Pelo contrário, é um tema que me intriga, porque por mais que eu consiga compreender um pouco a teoria, eu quebro a cabeça imaginando isso na prática e buscando aplicar no meu dia a dia, né? Compreender essas questões. Tá certo. Vou cumprimentar o Gleison, a Regina, a Sueli e a Camila Bartolomeu. Saudades de te assistir, Vitor. Muita bondade sua. Então eu combinei com o Vitor dele fazer a prece inicial e depois, como eu sempre faço, um breve resumo e depois o Vitor já entra na leitura e nos comentários do capítulo 18. Eu faço um breve resumo do capítulo anterior. Beleza. Bom, vamos convidar a todos para fechar os olhos conosco, levarmos nosso pensamento, nosso coração até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre e querido irmão, que nos fortaleça nas lutas de cada dia, que nos abençoe nessa caminhada, ilumine nosso caminho e guie nossos passos. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos a cada dia estarmos mais próximos de Ti. Ensina-nos, ó Mestre, a amar segundo o Teu amor, a olhar para os nossos semelhantes diante dos Teus olhos. Pedimos isso tudo, Mestre amado, repetindo as palavras que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. A Camila está dizendo que é a Camila que já nos acompanha, está com um perfil novo, a Camila Pisci, que a gente sabe quem é, nossa querida amiga lá do Rio de Janeiro. Dani Pedraza chegou conosco, boa noite, querida, seja bem-vinda. Bom, na live anterior tivemos uma convidada conosco, no capítulo 17, a Dani Lima, a quem nós vamos rogar vibrações, porque ela e os filhos estão um pouco gripados, necessitando de vibrações, no final nós vamos vibrar por eles. Está fazendo nutrição agora, boa sorte. E o Gleison está fazendo artes marciais também no perfil Samurai Espírita, né? E aproveitando o ensejo, hoje nós estamos com o Vitor, né, que é do Fala Aprendiz, que é meu filho, comentando sobre o capítulo 18, e já deixo avisado a vocês que no dia 29 já assinou o contrato conosco, a nossa querida amiga Flavinha, amiga.espírita, vai estar conosco, comentando um dos capítulos do livro também, Nos Albores da Imortalidade, na psicografia de Nicola Fratari Neto, que estará aqui em Araraquara fazendo uma palestra num centro espírita. Infelizmente vai ser só presencial, nós não vamos tentar fazer gravação por conta dos problemas de conexão, mas vai ser muito bom recebermos o nosso querido Nicola aqui em Araraquara uma vez mais. Bom, no capítulo anterior, no intitulado Alvorada Nova, foi aquele momento que Jerônimo Mendonça praticamente estava se despedindo da colônia de Eurípides Barçanufo e iria, juntamente com Caibar Chútil, que é um dos coordenadores de Alvorada Nova, para participar
de trabalhos em Alvorada Nova, né? Ele já teria cumprido todo o tratamento espiritual dele nessa colônia espiritual, e agora ele iria então para Alvorada Nova. E o que nos chama a atenção é que ele participou de cursos, né, de cursos assim junto com outros alunos, e foi uma coisa muito tocante que ele colocou para nós assim, que havia nesse curso antigos judeus, católicos, budistas e outros que viveram as leis do Criador em suas maiores possibilidades. Notamos igualmente que além de nós havia mais 2 espíritas. Esses espíritos que estavam participando desse curso com Jerônimo Mendonça eram espíritos que passaram por provações no plano material. Então estavam em aprendizagem no mundo espiritual, e ele notou que haviam irmãos de várias religiões, judeus, budistas, católicos e outras denominações religiosas, e de espírita tem o Jerônimo e mais 2 apenas. Então às vezes a gente fala assim, não, só os espíritas que vão para o plano espiritual, assim, lá para as colônias espirituais. Não é nada disso. Nós podemos ver que isso é natureza ímpar do espírito. E eles fizeram estudos interessantíssimos, como, por exemplo, o corpo material, as faculdades perispirituais, todo esse aparato que eles começaram a aprender dentro dessa escola que eles estavam ainda na colônia de Eurípides Barçanufo. E por algumas questões ainda, eles iriam então seguir para continuar a sua jornada evolutiva em Alvorada Nova. Então, passo agora a palavra para o Vitor, para fazer, como sempre, a leitura e depois os comentários deste capítulo. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a vocês que chegaram também, que às vezes não deu para cumprimentá-los. Desde o começo ao fim, né? Que você tinha falado? Sim. Beleza. Sim. Capítulo 18. Em serviço. Um belo dia, nosso grupo foi convidado a participar de uma ação. Estudávamos sobre os recursos valiosos legados pelo incomparável amor de Jesus. Não supunhamos o quanto a fé pode alcançar e o quanto o merecimento, o trabalho e a compaixão podem conduzir a vitórias. Aprendíamos a valorizar a vida ainda mais. Em um dos pavimentos de grande hospital, conhecíamos novos laboratórios. Estávamos no instituto onde iniciaríamos estudos sobre farmacologia espiritual, fluidos e auxílio aos encarnados. Aquela primeira visita nos deixava muito animados. Após os esclarecimentos, passamos a uma sala de planejamento, onde, assentados em grande mesa circular, discutimos sobre um pedido de socorro que acabara de chegar. Após uma oração ser captada em localidades superiores e desconhecidas por nós, fora remetido por meio de aparelhagens até a Alvorada Nova. Tratava-se de um pedido intercessor de um senhor por sua família, nas imediações materiais da colônia. Explicou-nos gentil o cientista que nos liderava. Como o caso servirá para ilustrar a aula de hoje, seguiremos passo a passo com vocês. Em outra situação, seria resolvido em menor tempo, pois o socorro, quando chega às vias de atendimento, é imediato. Na verdade, as providências já foram tomadas. Prosseguindo, passou-nos o mapa do que acontecia. Era uma família de classe média. A filha daquele senhor caíra doente há alguns dias, acometida por problemas cardíacos, os quais alcançaram seu corpo devido à existência estressante levada por ela. Possuía 2 filhos. Havia se separado do esposo há muitos anos, criados adolescentes que já estavam na universidade com muito sacrifício. Além de tudo, cuidava do pai cadeirante. Após analisarmos a situação, passamos ao auxílio das máquinas. Aparelhos variados nos ofereceram o planejamento reencarnatório da família, com todas as atualizações. Em pouco tempo, o verdadeiro dossiê estava em nossas mãos. Ficamos impressionados.
Todo o processo reencarnatório, individual e familiar, estava sob a mesa. Pareceres de espíritos que auxiliaram na reencarnação de cada qual, bem como seus relatos sobre as existências pregressas. Tudo disposto em anotações e material nas várias formas dimensionais, permitindo-nos, de maneira inovadora, aprofundarmos-nos pelos séculos. É interessante notar que no projeto original não havia indicação de separação do casal. Entretanto, à medida em que as circunstâncias surgiram, o projeto foi atualizado, traçando novas rotas que chegariam às mesmas finalidades. Caso fôssemos mais graduados, conseguiríamos fazer essa verificação in loco, analisando a aura dos irmãos e auscultando suas camadas perispirituais. Havia também aparelhos que poderiam ser acoplados diretamente, possibilitando a coleta de informações. No entanto, éramos aprendizes do processo. Um amigo perguntou para fins de estudo: se a senhora ainda estivesse casada, talvez com o apoio do marido, seria possível se não se encontrasse nesse quadro de doença? Vemos claramente que foi acometido pelo estresse e acúmulo de preocupações. O instrutor respondeu mostrando outras coordenadas do projeto e verificamos que, em existência pregressa, a senhora havia abandonado o casamento. Deixar o companheiro sozinho, enfrentando problemas financeiros e de saúde. Percebemos a lei do acerto atuando então. Como fica a questão do livre-arbítrio nesse caso, indagou o outro? No planejamento original não havia constatação de separação? O instrutor esclareceu. Veja, nessa existência, os dois deveriam assumir as responsabilidades que o casamento impõe. Criar a família, inclusive o marido em questão deveria auxiliar a esposa nos cuidados com o sogro, emissor do pedido. Porém, vendo-se entre tantas responsabilidades, com 2 crianças pequenas e o sogro doente, o irmão debandou-se do compromisso. Há, porém, alguns pontos a refletir. A esposa adquiriu crédito junto à espiritualidade, por enfrentar as provações e manter-se fiel aos registros que deveria cumprir. Manteve-se sob a proteção do alto, persistindo na tarefa. A condição de doença em que se encontra foi engatilhada aparentemente pelos excessos, mas ela apenas desencadeou um processo de purificação perispiritual. Ou seja, emergiu em seu corpo algo que estava no íntimo, em sua consciência, pela atitude também cometida em outro momento. O vício do tabaco auxiliou esse processo. Os benfeitores redirecionaram sua existência, porque o importante neste caso não é tanto a formação de quebra-cabeça de posições familiares, e sim a renovação íntima de todos. Mesmo sem o esposo dividir as tarefas, ela passou por situações que a levaram ao mesmo campo de aprendizagem emocional ao qual se candidatara antes de reencarnar. Como está cumprindo os passos do projeto, chegará aos mesmos objetivos expostos, ressarcindo débitos e crescendo. Junto ao marido, caso ele houvesse ficado, ela passaria por esse mesmo problema de saúde? Indagamos por nossa vez, ainda sem muito compreender. Dedicado a nos ensinar, o instrutor elucidou. Nunca se pode prever com tanto acerto os acontecimentos futuros. O que percebemos por nosso ângulo hoje é que sim, ela estaria passando pelas mesmas experiências kármicas. O que está em nós, meu irmão, permanece em nós. Ela apenas adiantou uma aprovação que passaria em idade avançada para a maturidade. No entanto, se houvesse persistido na união, o trabalho íntimo realizado ante os problemas conjugais e o aprender a amar o esposo poderiam substituir os problemas cardíacos facilmente. Com a melhoria dos sentimentos, muitos problemas são eximidos de nossa caminhada. Mas quem pode prever as escolhas de cada ser? Por outro lado, a separação do companheiro trouxe a ela possibilidades que não encontraria com ele. Conseguiu adiantar situações de crescimento que talvez demorassem anos para efetivar. Esse foi o diferencial. Com ele, não teria desenvolvido certas habilidades em tão pouco tempo. Quando agimos com boa fé, haverá perdas ilusórias e ganhos significativos. A impressão que nos dá é de que tudo, independente da situação, só conspira para o crescimento, disse outro integrante do grupo. No caso dessa senhora, sim, pois vendo-se com 2 filhos pequenos para criar e um pai doente para zelar, não caiu das malhas da revolva e nem da tristeza. Deixou de lado a própria dor da separação
e colocou-se como heroína em seu cotidiano de lutas, esquecendo-se para dar aos filhos e ao pai tudo o que ela mesma lhes havia retirado em existência pregressa. O instrutor pediu-nos para que conferíssemos novamente as coordenadas, e percebemos que o pai fora justamente o marido abandonado em outra existência, e os filhos as crianças rejeitadas. Estávamos maravilhados e perplexos ao mesmo tempo. Como a ideia de acaso realmente ilusória perante as leis da reencarnação. E como o quebra-cabeça da existência era perfeito. Sorrimos diante as surpresas que o aprendizado nos causou. E como entender o esposo que abandonou o lar nessa existência, indagou o outro. O benfeitor respondeu prontamente. Foi uma questão de escolha. Trocou o que poderia conquistar, ou seja, os objetivos a serem alcançados, por meio do projeto de vida familiar, cercado de carinhos e amor, por uma existência de muitas dificuldades. Contudo, essas experiências deverão conduzi-lo ao mesmo lugar. Ele poderia passar por alegria junto aos seus, colher os esforços daqueles primeiros momentos um pouco mais adiante, pois jamais os recursos de auxílio faltariam. Porém, preferiu caminhar por outras estradas e encontrar professores bem mais ríspidos. Vejam vocês mesmos. Passamos a procurar pelos passos seguintes daquele homem, após o abandono no lar. Onde estaria agora? O projeto analisado possui estranhas mudanças, incompreensíveis para nossa leitura inexperiente. O instrutor indicou-nos onde estavam os complementos. A princípio, sentindo-se com falsa ideia de liberdade, passou a levar uma vida de aparente felicidade. Namoro sem compromisso, esquecimento dos filhos, egoísmo e busca por prazer leviano. Em alguns anos, todo aquele mundo que lhe parecia tão concreto começou a ruir, pois o castelo de ilusões construído desmoronou. Tratou logo de buscar nova esposa, a fim de reconstruir as mesmas experiências. Atraiu para si uma companheira que estava em sua sintonia e passou a trabalhar 2 vezes mais a fim de sustentá-la. Quanto à falsa aparência do orgulho e do estado social. Aquela vida de enganos, puramente dedicada à matéria, sem a busca por espiritualidade, deteriorava a relação de ambos. Viviam em verdadeiro teatro sem reciprocidade de sentimentos. Arrematou o instrutor. A espiritualidade responsável pelo grupo encarnado já conseguiu promover o seu acerto com os filhos, pois em pouco tempo ele passará a apresentar problemas renais e será imprescindível o auxílio dos jovens. Devem cuidar do pai doente, em retribuição e agradecimento pela vida oportunizada por ele. Momento de ouro para a reabilitação desses 3, uma vez que a antiga esposa já libertou seu coração de mágoas passadas. Estávamos reflexivos frente ao caso. Esse momento de sondagem nos dava a base para compreender o amor divino em sua perfeição. Seguiríamos para aquele lar, aprendendo a servir e encontrando oportunidades de aprendizado. Nossa! Que planejamento reencarnatório, hein, Vitor? Eu já tinha lido, né? Como nós temos um livro só, o Vitor ficou com o livro, mas eu já tinha lido o livro anteriormente, e como sempre faço a releitura tanto do capítulo anterior como do capítulo atual. Quer que eu leve? Quer que eu leve aí? Não precisa, não precisa. Eu conheço a história. E eu achei muito interessante, Vitor, eu vou fazer umas observações em primeiro momento, porque o Jerônimo estava lá num agrupamento, quando veio um chamado, uma prece de um avô, né, de um pai, pela sua filha. E ele fez uma prece, e aquela prece chegou até eles. Só que naquele momento o instrutor falou assim: nós temos uma oportunidade de um trabalho. E vocês vão acompanhar para e passo esse trabalho que nós vamos desenvolver em auxílio dessa família. Só que nesse período, enquanto esse instrutor estava dando essas orientações para eles, o socorro ao atendimento daquela prece já tinha sido encaminhado. Então, vamos supor, a situação mais trágica já tinha sido encaminhada e cuidado pelos benfeitores espirituais. E ficou para o instrutor daquele grupo lá que o Jerônimo estava participando,
passar para ele as coordenadas. Mas aí eu passo a palavra para você falar mais algumas coisas. Bom, especificamente sobre a questão de planejamento reencarnatório, é uma questão que sempre me causou bastante dúvidas do funcionamento, né? Meus pais, minha família, o pessoal que convive mais comigo, vão saber dizer bem isso, sobre o quanto de mudanças de caminho eu fui fazendo nos últimos anos, tentando me encontrar, tentando descobrir qual que era o planejamento encarnatório para mim, para que eu pudesse cumprir, querendo fazer a profissão certa, no lugar certo, no ano certo, buscando cumprir o planejamento, e sempre, muitas vezes, perdido sem saber se eu estava acertando ou errando, né? Dando uma pequena retrospectiva, eu saindo do ensino médio, eu tentei uns 2 anos medicina, para depois pirar completamente com a pressão dos vestibulares, jogar para a engenharia da computação, foi no período da pandemia, ia começar as aulas virtual, tive uma semana da aula, vi que não era o que queria, joguei depois para enfermagem, onde primeiro eu joguei para uma cidade lá longe, que no final não consegui começar porque tive as pedras no rim, que me redirecionaram de volta aqui para a cidade, para depois conseguir pôr numa nova cidade, no outro ano, recomeçando a faculdade do zero, na enfermagem, para depois agora, bom, não vou falar diretamente para onde eu estou indo agora, isso aí mais para frente a gente entra nesse aspecto. Mas o quanto que a gente fica muitas vezes perdido querendo compreender uma questão de planejamento reencarnatório, e que é interessante vermos não só a ideia de que não é um plano único, uma coisa imutável, não só pela possibilidade nossa de desvios, né, obviamente, mas quando ele fala ali das atualizações do planejamento, tanto individual quanto familiar. E entra realmente num aspecto muito curioso, que é saber o quanto que o nosso livre-arbítrio interfere no cumprimento desse planejamento. Porque, por exemplo, na verdade um aspecto que eu gostaria de trazer um pouco mais para frente, mas só para já pincelar. O planejamento reencarnatório das 2 figuras do casal não foram feitas como planejado originalmente. Era para o casal, no planejamento original, ter se mantido junto, que fala, mas naquele caso específico, por dar a entender, por livre-arbítrio do marido, eles se separaram. Isso foi o livre-arbítrio dele, mas afetou o planejamento reencarnatório dela. Então é interessante a gente pensar como que o planejamento reencarnatório nosso é modificado não só pelas nossas escolhas, mas pelas escolhas dos outros. Ao mesmo tempo, a mudança para ele foi para pior, enquanto a mudança para ela foi para melhor. Ah, não, mas está numa situação mais difícil. Mas quando fala lá do crescimento espiritual dela, foi para melhor. E depois eu até vou entrar nisso com mais calma, mas é interessante esse aspecto que mostra, né? O planejamento não só não é uma coisa única, ele pode ser modificado, sofre atualizações, e o não cumprimento do planejamento pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa ruim, de acordo com qual foi o uso do nosso livre-arbítrio, de que forma estamos lidando com as situações, né? Então, você tem um planejamento de sair daqui para chegar ali. Você pode mudar o planejamento e chegar abaixo ou chegar acima até. O planejamento é uma meta, vamos assim dizer, com base no preparo, na espiritualidade de obrigações que você se preparou para cumprir aqui na Terra. Vamos comparar como um dia de trabalho. Para aquele dia de trabalho você tem que fazer tais tarefas. Você pode não completar tudo até o final do dia e deixar mais coisa para fazer para o dia seguinte. Ou você pode agilizar, não só completar tudo, como até começar já a adiantar coisas que você tinha planejado para fazer no outro dia. Então, mostra o quão complexo é essa questão do planejamento reencarnatório na questão comparado com o livre-arbítrio. E também da questão dos débitos espirituais associados às situações materiais. Porque, por exemplo, agora eu acabei de ler, mas fiquei na dúvida. Qual dos dois está com o problema cardíaco? É a esposa, a filha ou é o pai lá dela? Filha. A Né? filha. O pai estava na cadeira de rodas. Mas não falou o que exatamente, porque falou que parece que estava também doente, né, no período lá de vida. Falou que alguma coisa de saúde, mas não fala o que, né? Acho que não me lembro agora. Mas você pode abrir o livro também, se tiver em dúvida aí. Mas eu acho que ele só
menciona especificamente a condição da filha. Da filha, da esposa. É como a gente, o pessoal que estiver acompanhando, a gente vai usar nomenclaturas diferentes de acordo com qual relação familiar a gente estiver falando, né? A mulher da história em relação aos filhos é mãe, em relação ao pai é filho, em relação ao marido é esposa. Então, bom, mas vocês vão acompanhando aí a bagunça que é esses planejamentos, né? Tem, inclusive, uns livros de André Luiz que tem tantos conceitos assim que você fazer tipo uma árvore genealógica, mas tentando encaixar dois períodos de reencarnação lá, de tão bagunçado que é. Mas então, aqui fala, então, especificamente que ela está com problemas cardíacos associados ao estresse e ao vício que ela está. Então, numa primeira perspectiva, o problema cardíaco dela é associado a uma questão de saúde puramente física, num primeiro olhar. O estresse associado ao vício causou um problema no corpo físico. Entretanto, quando olhamos de forma mais aprofundada, vamos ver que isso está relacionado a um planejamento reencarnatório de uma coisa que ela já teria que trazer. Então, é aqueles casos de coisas que estão no perispírito que se manifestam no corpo. Então, era também uma questão de um débito espiritual que ela estaria puxando. Tá. Como exatamente a gente já relacionaria essas duas questões? Como que algo pode ser associado a uma perspectiva espiritual, mas ser desencadeado por questões do estresse e do vício? Como é que a gente relaciona isso? Num primeiro momento, a gente vê que, por exemplo, o estresse e o vício não só representam questões comportamentais do indivíduo, seja o estresse que a pessoa não sabe lidar com situações, muita coisa acumulando, e ela deixa aquilo tirar a serenidade dela, como o vício também representa uma questão de comportamento. É algo que, vamos dizer assim, por que ela buscou aquele vício para começo de conversa, o que levou ela a entrar naquele vício. Se já é algo comportamental, e percebendo que tem uma questão espiritual de outras encarnações, é porque é alguma questão de comportamento desse espírito que não surgiu já nessa encarnação. Mas algo que ela já tinha uma dificuldade em lidar com alguma situação, que em outra existência já lesionou o perispírito, e que nessa nova existência, num primeiro momento, ela estava repetindo o mesmo tipo de comportamento que estaria lesionando mais. Tá, até aí conseguiríamos encaixar. Mas vai complicar, porque vai surgir uma nova variável na história, que é a questão quando fala que pergunta, se o marido não tivesse abandonado o lar, ela ainda teria essas situações? Daí fala que, a princípio, se não tivesse, poderia ter, só que mais pra frente. Adiantou. Tá, como é que a gente relaciona esses dois aspectos? Porque a gente sempre tem que olhar, e Kardec é muito presente nisso, falar, a gente olhar as questões espirituais, mas olhar também as questões materiais. E como, né, a questão quando a gente estuda o espiritismo, é compreender o mundo dos espíritos e a relação com o mundo material. Então, sempre interligando. Então, como que a gente relaciona o fato do marido ter deixado o casamento e, para isso, se adiantou outra prova, uma outra expiação? Como que a gente relaciona isso para a questão do desenvolvimento do corpo? Porque ela, estando sozinha para cuidar do pai doente, o que falou que o marido também era para estar ajudando a cuidar, como ficou só para ela ficou sobrecarregada e, com isso, o desgaste físico foi maior. Tá, beleza, conseguimos correlacionar com isso. Mas agora a gente tem uma quarta variável, que é quando fala que se o casamento tivesse continuado, ela poderia, através do crescimento moral no casamento, ter isso substituído a questão dos problemas cardíacos. E aí uma coisa também no primeiro momento dá um nó. Como é que o desenvolvimento moral da convivência familiar ali, do marido, como que isso poderia evitar a questão dos problemas cardíacos? Beleza, podemos até entender na questão quando Jesus fala que o amor cobre a multidão dos pecados, né, uma expressão lá que aparece nos evangelhos lá no Novo Testamento, e que vai relacionar com a questão de que a gente tem uma ideia muitas vezes equivocada no espiritismo, que expiação é apenas através do sofrimento. Não, você pode expiar algo de outra vida através da dor, mas também pelo amor. É um exemplo já muitas vezes falado. A pessoa vai lá, em outra encarnação,
Vamos usar aquele exemplo do Públio Lentulus há 2000 anos. Furava os olhos das pessoas, veio na outra encarnação, veio cego. Certo, mas numa outra encarnação hoje a pessoa pode resolver vir um oftalmologista e cuidar da visão das pessoas. Né? Então, são duas formas diferentes de espiar. Aquilo que Jesus vai dizer, vai e aprenda o que significa misericórdia quero, não sacrifício. Né? Então, entendemos isso do ponto de vista espiritual. A convivência familiar poderia poupá-la de passar, uma vez que ela já teria espiado as situações de outra forma, não teria que corrigir através da questão de uma doença física. Mas, fisicamente, como é que isso se relaciona? Bom, não só o marido ali junto poderia estar ajudando a dividir as tarefas, o que não deixaria ela tão sobrecarregada, só que nós já vimos anteriormente que o sobrecarregar não causou, adiantou. E lá está falando que a convivência poderia substituir completamente. Como é que esse passo aqui está faltando? Mas ele fala principalmente da questão do crescimento moral da pessoa através dessa convivência. E o que é esse crescimento moral? É aquilo que nós nos modificamos na forma de ser e agir. Então, através daqueles atritos de convivência, ela poderia aprender a lidar com situações estressantes dentro de uma convivência próxima, aprender a lidar com as situações de uma forma diferente, o que faria com que, por exemplo, ela poderia repensar hábitos e acabar deixando o vício ou buscando alguma atividade que buscasse cuidar melhor da parte do coração de uma maneira preventiva. E isso acarretaria com que uma situação que estaria em vias de desenvolvimento perispiritual, mas que não teria ainda se consolidado no corpo físico, pudesse ser sanado tanto perispiritualmente como fisicamente por hábitos preventivos, de forma que isso nem viesse a ocorrer. Então vocês viram já o tamanho dessa bagunça que é, vamos assim dizer, simplesmente para relacionar o aspecto de planejamento reencarnatório, débitos espirituais, com relações materiais do corpo físico. Então, essa é... Você está falando de uma família relativamente pequena. Relações, digamos, 2 filhos, marido, mulher e o pai. Então, um agrupamento familiar extremamente pequeno, reduzido. Imagina os agrupamentos familiares maiores, né? Pois é. Quer fazer mais algum comentário antes de continuar? Só fazer uma observação naquilo que você falou, que a Débora colocou lá atrás, né? Quando estava falando que pulou para cá, para lá, ela falou, sou formada em letras e pedagogia. Nunca trabalhei na área da educação. Trabalhei na área administrativa. Agora, depois da aposentadoria, sou confeiteira. Ou seja, planejei tanto, mas... Opa, saiu aqui. Planejei tanto, mas... Deixa eu ver o que eu acho aqui. Subiu o comentário. Fui para outros caminhos. Pois é, né? É uma coisa... É interessante isso, né? O quanto que a gente vai realmente buscando se reaprendendo. E a gente não tem essa noção aqui diretamente do que é parte do planejamento ou não. A gente tem uma certa intuição, a gente consegue ter umas ideias, vamos assim dizer, mas a noção exata do que a gente está fazendo realmente, o que está sendo cumprido ou não, é aquilo que a gente só vai ter noção realmente lá na frente, né? Às vezes a gente pode ter um planejamento que era para a gente uma existência inteira fazer a mesma coisa, ou pode ser que não, que era para a gente fazer 10 anos de uma coisa, 5 anos de outra, 20 de outra. Por isso que é um planejamento, é algo único, né, para cada espírito. Por isso que a gente fala muito, né, cada caso é um caso. Mas quer falar mais disso? E a questão que eu achei também interessante nesse embaralhado todo dessa família, a posição, inclusive, que o marido a abandonou, mas na outra existência, ela que abandonou o lar. Exato. Né? E, curiosamente, o marido que ela abandonou, dessa vez, veio como pai. Ou seja, não é aquilo, o olho por olho, dente por dente, né? Que a gente pensa muitas vezes, abandonou, vai ser abandonado. Não estava para ser no planejamento de ser abandonada. E a pessoa que sofreu não agiu dessa vez de outra forma. É diferente as relações, né? A pessoa, dessa vez, vai ser cuidado por ela, mas em outro vínculo familiar. Uma coisa muito curiosa isso, inclusive, né? Eu acho... Não. Isso aí eu estaria, imagino, devagando de forma equivocada. Porque ele não chega a falar exatamente o período
de cada encarnação, né? Acho que não fala quando foi anterior. Não, ele não coloca o período, mas nós vamos ver uma coisa interessante, que essa pretensa história, assim, que você falou que é um monte de é um quebra-cabeça para tentar fazer o encaixe, vai ter desdobramento dessa história lá na frente, né? No livro. Sim. Vai ter bastante coisa ainda relacionado. Se não me engano, relaciona até com o Jerônimo depois, não é? Ou não? Tem até alguma... Exatamente, exatamente. Então veja só, como a Débora colocou, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então por que o Jerônimo especificamente está participando desse estudo aí praticamente, desse acompanhamento familiar? Vai ter uma ligação lá na frente, porque a gente vinha acompanhando assim. O Jerônimo vinha contando passo a passo o seu momento no mundo espiritual. De repente ele vem, faz uma pausa, modo de dizer, entre aspas, um parêntese, e começa a relatar histórias. Tudo bem. Aí você fala, tá, interessante. Mas a gente começa a ler o livro e não entende até um certo momento por que disso tudo. E aí quando chega lá no final, fala, nossa, então era isso tudo que tinha a ver por trás disso. Certo. Um ponto ainda interessante nisso, né? E agora falando, né, não só do planejamento encarnatório dela, da questão de débitos espirituais com ações físicas, mas agora nessa questão do livre-arbítrio e a relação, né, porque é um planejamento individual e um planejamento familiar. Então, essa primeira questão que você falou, o quanto, né, que, vamos dizer assim, lá na encarnação anterior, ela abandonou um casamento e deixou o marido e os filhos numa situação de problemas financeiros e de saúde. E agora ela volta, foi abandonada por um casamento, mas que não era parte do planejamento, mas os Sim. espíritos que lhe serviram enquanto marido e filhos na existência anterior, dessa vez era o pai dela e os filhos dela ainda assim. Então, nesse momento, ela cuidando do pai doente e dos filhos sem o auxílio do marido, ela está fazendo por esses espíritos o que ela não fez na existência anterior. Esse é o primeiro aspecto. Né? Então, beleza. Não fez naquela, deixou para fazer na próxima, fez nessa outra. Mas o que é interessante daí é o quê? O como que esse espírito que era o marido dessa nova existência, que abandonou dessa vez, falou que ele está para desenvolver problemas renais para que possa ser cuidado pelos filhos. Então, sim. E não passa a ser cuidado pelos filhos, e veja só, e como retribuição pela vida que concedeu a eles. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes as pessoas não se atentam a esse detalhe, às vezes vamos por pai e mãe abandonam um filho. Mas ainda que ela tivesse abandonado, deu a vida. Deu a vida dele, não matou, não abortou. É importante aqui a gente ressaltar que em nenhum momento nós estamos justificando ou diminuindo a ação do espírito de ter abandonado o lar. Mas sim, a gente aprende com o espiritismo, com o cristianismo, que a gente não paga mal com mal. Então, por mais que seja um sentimento, muitas vezes natural, numa situação dessa, de ter uma revolta e não querer, falar, mas abandonou tudo mais, no espiritismo e no cristianismo a gente aprende a retribuir o mal com o bem. Então, essa linha de raciocínio de pelo menos deu a vida na verdade uma racionalização que a gente faz para tentar atenuar o sentimento. Porque ainda que não tivesse feito nada, ainda, vamos dizer que não soubesse nada, se fosse uma situação totalmente adversa, ainda assim nós somos ensinados a buscar fazer o bem a todos aqueles que nós temos condição. Isso é importante, essa ideia de que a má ação de um não justifica a má ação de outro. E isso vai ser interessante em relação ao livre-arbítrio de cada um. Porque daí, lá na frente vai falar, né? Que alguém pergunta para o instrutor, então quer dizer que tudo que acontece sempre vem para o crescimento? Fala, no caso dessa senhora, sim, porque ela soube bem utilizar a situação. Ela não caiu na revolta. E ela perdoou também o marido, né? Exato. E ela perdoou o marido também nesse momento. Exato. E os filhos dá a entender que não, porque teriam que ainda passar por essa situação junto com o pai da questão renal, fala, para a reestruturação deles.
Porque lembra, se não estava planejado ele abandonar a esposa, não estava também planejado ele abandonar os filhos. Então, houve Sim. também uma modificação no planejamento reencarnatório dos filhos diante desse acontecimento. Porque eles agora estão crescendo numa situação longe do pai. Só que essa situação, se eles souberem bem utilizar, vai servir de crescimento para eles de poderem auxiliar o pai no período que ele estiver doente. Olha como que é complexo essa questão do planejamento reencarnatório de cada individualidade, da coletividade enquanto família, e a gente nem vai pensar em coletividade enquanto cidades e nações, não vamos nem entrar nessa linha de pensamento, mas a gente já é uma ideia natural de ver que existe isso também, entre comunidades, famílias, é bem mais amplo, né, essas questões. Mas o quanto que o meu livre-arbítrio interfere na vida dos outros e o como que eu lido com as situações que são consequências do livre-arbítrio dos outros. Né? Então, uma situação, o meu livre-arbítrio ou do outro, pode mudar o planejamento reencarnatório, meu como do outro. Mas, ele fala, quando agimos de boa fé, quando perseveramos nos ensinamentos que aprendemos, podemos utilizar de uma situação que poderia ser uma pedra de tropeço, podemos utilizar para o nosso crescimento. Então, isso é uma questão muito interessante sobre a correlação do livre-arbítrio de cada um. E aí que eu falo que é onde eu tenho muita dificuldade de ver, né? Pensando no meio disso tudo, será que eu tenho feito o melhor uso possível do meu livre-arbítrio? Sei que sempre tenho agido com as melhores das intenções, mas sei que erro muito também. Faço o melhor que compreendo naquele momento. Mas o como que isso, né? O quanto as minhas ações interferem na vida dos meus pais, das pessoas à minha volta. Eles sabem, diante do dilema das profissões, quando lá atrás eu falei que da parte da medicina eu surtei, eles sabem o que eu fiz eles passar. Minha mãe, principalmente, é que ela viu o maior surto que teve. Coisas que eu não me orgulho nem um pouco, mas que fazem parte. O meu livre-arbítrio interfere na vida dos outros. E mesmo, né, vamos dizer assim, depois, situações até, eu imagino, encaminhadas com a espiritualidade, mas situações que meus pais vieram falar comigo que me deram oportunidade de mudar ainda o caminho mais algumas vezes, o que eu compreendo muito bem como a espiritualidade reencaminhando diante desses erros e acertos da vida, é uma mão invisível da providência nos direcionando quando estamos bem intencionados e fazendo o melhor que conseguimos naquele momento, né? Existe o erro por ignorância, buscando fazer o melhor, e existe o erro intencional, são coisas distintas, né? Um constitui realmente... E uma coisa interessante, Vitor, também é o seguinte, muitas pessoas vivem um dia após o outro sem parar, sem refletir, sem analisar, sem fazer esse exame de consciência, tão bem recomendado por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. E vão vivendo dia após dia sem fazer uma reflexão, sem fazer uma análise. Não prestando atenção que ele vai vindo, levando uma vida a esmo, e quantos problemas vão advir das inconsequências, atitudes que eles acabam tomando. Perfeito. Eu queria saber como... Um relacionamento furtivo, por exemplo, acaba gerando uma série de modificações desse planejamento reencarnatório. E a espiritualidade tenta, né, como um tabuleiro, mexer as peças de acordo com as possibilidades daquele processo, daquele momento. Se você mexe uma peça, você acaba mexendo toda numa estrutura naquele quadro organizacional do processo reencarnatório. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que estamos em relação ao horário? Quanto tempo temos ainda? Nós estamos com 48 minutos. Né? Vai até 1 hora? Eu pretendo não passar de 1 hora, né? Olha, tem mais um ponto. Débora, somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas. Exato. Tem ainda um ponto que eu queria tratar, que eu acho importante, pensando nessa correlação com a gente agora, para que a gente possa, muitas vezes eu falo, né? E a gente fica naquela dúvida, mas como saber se eu estou cumprindo bem o planejamento? Como saber se eu estou no caminho certo ou não? E é um ponto interessante porque o Jerônimo coloca ali numa parte que se ele já tiver, assim, que vai... Eu lembrei, uma coisa que eu sempre coloco, quando você está em dúvida de fazer alguma coisa ou não, leva Jesus. Depende da atitude, do olhar de Jesus, você vai saber se está fazendo a coisa certa ou não. Exato. Mas eu digo assim, e tem coisas que não são simplesmente certas ou erradas, né?
puxando novamente meu exemplo, uma escolha profissional. Não é uma questão de um certo e errado, mas como saber para onde você está sendo mais direcionado. Uma oferta de emprego que alguém recebe, qualquer situação mais assim básica, né, da vida, vamos dizer assim, que às vezes a gente tem dificuldade de falar, tá, mas o que Jesus faria nessa situação específica? A gente às vezes tem dificuldade, tem situações que parecem um pouco mais cinzentas, porque vem muito da situação individual que estamos passando. E é uma coisa que eu relaciono, que eu digo assim, para o jovem rico, Jesus diz, né, vai, vende tudo que tem e me segue. Para Zaqueu simplesmente vira e fala, se eu destituir algo de alguém, devolverei 4 vezes mais. Então, um tinha que abrir mão do dinheiro. O outro deveria utilizar do dinheiro para restituir aquilo que ele foi tirar, aquilo que ele tirou. A cada um tem uma função diferente que, vamos dizer assim, além dos ensinos gerais do Evangelho, existem situações pessoais. Né? Então, tem pessoas que Jesus falou, segue-me. Tem pessoas que Jesus falou, vai e volta para os seus, né, e conte e mostre quantas coisas boas Deus lhe fez. Ou vai e volta para sua casa, mas não volte para sua aldeia. Essas passagens em que Jesus não fala, vem, segue comigo, mas volta e fica onde está. Porque tem situações, né, e a gente pensa numa sociedade que funciona, vamos assim dizer, como um relógio, cada engrenagem tem uma função, ou melhor, talvez um conceito da solidariedade orgânica, da sociologia, que cada órgão tem uma função. Se todos os órgãos do corpo quiserem bombear sangue que nem o coração, o corpo não sobrevive. Então, tem coisas que cada um tem que fazer, que não quer dizer que um é melhor ou pior que o outro. Mas, então, dentro disso, a gente, às vezes, tem dúvida. Qual que é a minha função dentro disso? Né? Qual que é aquilo que eu estou sendo chamado para fazer? E daí é uma coisa interessante, porque o Jerônimo coloca aqui no livro, que se eles tivessem já mais conhecimento, fossem mais graduados, eles poderiam fazer todas as verificações de planejamento reencarnatório in loco, eles falam, ou seja, pessoalmente, analisando as camadas perispirituais. Eu acho que isso é de uma riqueza de detalhes, assim, absurdo, porque às vezes, eu penso comigo mesmo, se eu tivesse permissão para, em sonho, em desdobramento, receber a papelada do meu planejamento e falar, olha, você se propôs a fazer isso, 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 se eu tivesse acesso a essas informações, isso que você deveria fazer, eu iria me dedicar para fazer aquilo de uma forma que eu ia saber exatamente o que eu tinha que fazer. E eu poderia focar completamente naquilo. E eu fico um tanto quanto frustrado e falo, nossa, mas eu não posso ter acesso a esses documentos. E daí o Jerônimo traz essa informação que é brilhante ao dizer que essas informações estão nas camadas perispirituais. Porque os documentos no plano espiritual, nos aparelhos, são anotações feitas com base tanto na história do espírito como nas camadas perispirituais. Então vamos fazer uma comparação, vamos dizer assim, vamos colocar uma situação como fala, o prontuário do paciente, né? A ficha de um paciente. Você fala assim, não, gostaria de poder olhar aqui e ver quero ver todas as informações que o paciente tem. Tá, mas o que acontece se perder aquele prontuário? Tá, beleza, vai dar uma baita dor de cabeça burocraticamente para achar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você perde as informações que o médico anotou sobre o estado de saúde da pessoa, ainda assim o médico pode olhar e escrever novamente, porque a origem das informações não está no papel, está no paciente. Uma pessoa que está com um braço quebrado, está, por exemplo, um negócio totalmente inchado, não é no papel, na chapa, do raio-x, que mostra que está quebrado. É o braço da pessoa quebrado. O raio-x é apenas uma anotação, uma comprovação, uma coisa que demonstra, né, para você verificar. Mas a fonte do negócio não está lá. O que quer dizer que outro médico pode olhar e falar, pera um pouquinho, deixa eu examinar e chegar a um novo resultado, ainda que você tenha perdido o arquivo original. O que eu quero dizer com isso? As informações originais do nosso planejamento reencarnatório, do que devemos fazer, para onde devemos ir, por mais que tenham arquivos no plano espiritual, são informações que estão colocadas dentro da nossa trajetória espiritual enquanto espíritos e marcados, seja no fluido cósmico universal, como também no nosso perispírito. Então, por isso que o pai falou da questão do exercício de autoconhecimento de Santo Agostinho, é o que nos permite ter essa compreensão. Que Santo Agostinho vai dizer,
A resposta para as perguntas vai nos dar ou a consciência tranquila ou um erro que devemos corrigir. Eu identificando onde estão minhas fraquezas, eu descubro pontos que eu devo trabalhar para melhorar. Eu analisando e conhecendo em mim quais são os pontos que eu tenho ainda maiores vícios espirituais, são os sinais que demonstram quais são os pontos que eu tenho que trabalhar nessa encarnação. Por isso, Emmanuel fala, eu não vou lembrar exatamente como que é o jeito da função, mas são duas ideias que são um tanto quanto equivalentes. Você quer saber o que você foi em existência passada? Vê o que você é agora. Você quer saber para onde você vai quando desencarnar? Vê como você está agora. Porque a sua situação agora é o resultado daquilo que você foi, como é o encaminhamento daquilo que você será. Ninguém tem que ter dúvida de, nossa, se eu morrer agora, será que eu vou para o nosso lar ou eu vou para o umbral? Será que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Veja como é você agora, qual que é a sintonia que você vive atualmente. Se você descobrir, por isso que Kardec vai dizer que céu e inferno no Espiritismo existe, são estados da alma. Se eu ver qual é o meu estado da alma agora, eu descubro de onde que eu vou quando eu desencarnar. Porque é um reflexo apenas de onde eu já estou espiritualmente, emocionalmente. Da mesma forma, se eu quero saber aquilo que eu fui em existência passada, não, claro, eu não vou saber o título, o nome, as coisas, mas é só ver quais são os meus defeitos, quais são as minhas virtudes. Porque vão indicar o que eu já soube trabalhar e o que ainda está faltando. Então isso é um ponto muito interessante que eu acho que o Gerônimo nos traz nesse texto, que é a compreensão de que dentro de toda essa complexidade de planejamento reencarnatório, em que ficamos cada vez mais cientes de que o acaso não existe, que somos o tempo todo amparados por uma equipe espiritual a nos direcionar como agentes realmente atuantes da providência divina, o nosso livre-arbítrio deve ser empregado em conhecermos a nós mesmos, identificarmos quais são os pontos que nós devemos trabalhar e nos empenharmos para modificá-los. Porque, como vai dizer ali no final, a chave não é a formação de quebra-cabeças familiares, mas a renovação moral dos indivíduos. Muito bom, Vitor. Nós estamos quase chegando no final da live. Eu queria passar as considerações finais a você, agradecer imensamente a sua disposição, disponibilidade, o seu empenho, o seu estudo também, porque eu falo assim, a gente é só aprendiz do que você nos ensina. Realmente ele tem muito mais conhecimento. Aí uma prova cabal da reencarnação, porque não tem a ver uma coisa com a outra. Mas tudo bem, Vitor, suas palavras finais e aí nós vamos para a prece. Bom, eu queria só agradecer imensamente o convite, né? Você sabe que é sempre uma alegria fazer live, palestra com você. Desde quando a gente começou a fazer palestra, acho que, não sei se tinha 13, 14 anos, foi com você junto que deu todo o apoio, que foi lá acompanhando. Eu lembro das palestras em duplas que a gente fazia lá no começo, que você ia me apoiando. Então, desde aquela época até hoje, é sempre uma alegria imensa quando faz junto, porque me lembra daquele começo lá. E, é claro, é sempre uma alegria, um momento pai e filho, assim, que eu adoro, assim. Ainda é minha intenção trazer uma tal de Marininha junto aqui com a live algum dia com a gente. Pode esquecer. Uma outra encadernação. Um dia dá um oi só, assim. E o Vitor vai voltar conosco ainda este ano, numa das mensagens do Escalada de Luz, chamada Cantiga. Então, estamos ainda, até o final do ano, o Vitor voltará conosco, segunda ou terça-feira exatamente, não sabemos qual dia que vai ser, mas a gente divulga com antecedência. Passa a data também com antecedência, então, por favor. Estou ainda no planejamento. Bom, então agora eu vou convidar a todos, eu gostaria de pedir aos nossos amigos vibrações em especial para a nossa querida amiga Daniele Lima, para a Laura, para o Emanuel, que estão lá nos Estados Unidos, tiveram um problema de saúde, assim, uma gripe muito forte, não é Covid, graças a Deus, mas estão medicados, então nós vamos vibrar por eles. A Dani nem conseguiu fazer a live na terça-feira por conta desses problemas familiares, né, de saúde, e vibrarmos também pela nossa querida amiga Silvia, e em especial nesta noite, 1º de novembro, pelo nosso querido Jerônimo Mendonça, aniversariante do dia, e
pelo nosso querido Eurípides Barçanufo, data do seu desencarne também. Então, convido a todos para que aqueles se sentirem confortáveis, fecharmos os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e no momento de relaxar, vamos soltando lentamente o ar, deixando-nos envolver pelos acordes desta melodia que invade o nosso coração, o nosso espírito. Que essas energias de paz, saúde e equilíbrio espiritual possam estar conosco nesta noite, neste dia em especial, em que homenageamos Eurípides Barçanufo e Jerônimo Mendonça. Espíritos que foram um exemplo de dedicação à causa do bem do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Rogamos, em especial nesta noite, que a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa visitar os lares dos doentes, dos aflitos, em especial da nossa querida amiga Daniele, também da Laura e do seu filho Emanuel, e também a nossa amiga Silvia possa receber as vibrações de amor, de carinho, de saúde espiritual. Visite, Senhor, os lares desajustados, aqueles que perambulam pelas ruas, que sofrem abandonos em asilos, orfanatos ou prisões. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações. E assim, agradecidos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, e que assim seja, Senhor, que assim seja. Antes de finalizar, eu gostaria de convidar a todos para estarem amanhã, 22 horas, no perfil Meus Livros Espíritas, na companhia da Miriam, que vai estar iniciando o projeto de lives toda quinta-feira, às 22 horas. E a Miriam tão gentilmente nos chamou para dar um start. Nós vamos entrar um pouquinho e a Miriam continua depois a live com muito amor, com muito carinho. Amigos, eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Vitor, gratidão. Tchau, gente. Tchau, tchau.